Olá meus bigodudos queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, direto da Nova Zelândia. E hoje, por acaso, porque isso não estava nem planejado, vou fazer um vídeo para vocês sobre o Airbnb que eu aluguei aqui em Wanaka, na Nova Zelândia. Eu já imaginava que ele ia ser legal, mas ele é mais legal ainda do que eu imaginava e eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre ele, inclusive indicá-lo se por acaso você vier aqui na Nova Zelândia, nesse lugar que é um dos meus países preferidos, para não dizer o preferido, e que está até tatuado no meu braço, já eu mostro isso. Vocês estão vendo que eu estou no meio das florestinhas aqui, né, das woods, enfim, de uma montanha. Vamos lá, vamos ver porque a casa está logo ali. Um dos motivos que eu resolvi mostrar pra vocês esse Airbnb não é só porque eu achei ele muito bonito, muito legal, muito completo e com a experiência que eu esperava aqui numa montanha na Nova Zelândia, mas também porque eles pensaram em todos os detalhes de tudo que você pode precisar. O que é importante, afinal de contas não é tão fácil chegar aqui, então não dá pra você ficar indo e voltando da cidade, apesar de ter um caminho aqui, se você tiver alugado um carro, que eu não conseguia, infelizmente é uma história aí pra talvez outro vídeo ou comentar ao longo do vídeo, mas é uma casinha aqui muito completa. Vamos lá ver esses detalhes. Aqui você já vai poder ver que você tem uma tostadeira aqui, uma tosta de pão, uma jarra para aquecer água. Eles deixam aqui chá, mais chá, café torrado aqui na região local, açúcar para quem usa no café, eu não recomendo. E também, né, sempre tem aquele que gosta de um café instantâneo, tá com pressa, eles deixam também. Aqui foi coisas que eu já comprei, um pãozinho, um cookie, um vinho da Nova Zelândia. Recomendo vinhos da Nova Zelândia. Também comprei um café, porque eu não tinha certeza se aquele ia dar, mas dá, eles deixam bastante quantidade. Taças de vinho, copos, xícaras, bule. Utensílios de muita qualidade, inclusive pinça para você cozinhar, faca de pão. Para você pegar coisas na churrasqueira que tem lá fora, já mostro. O necessário que muita gente esquece, que é o abridor de vinho. Apesar de que aqui e na Austrália normalmente são vinhos screw cap, né, que é a tampinha, e que não significa que são vinhos inferiores. Muito pelo contrário. Lixo. Tem óleo de sésamo, para quem não conhece, é aquele óleo que dá o gosto e o cheiro da comida chinesa. Coisa para polir aqui que eles devem usar para limpeza, papel toalha, cooking spray que ajuda muito, sal, molho de soja, balde de gelo, um lava-louça, muito útil, um frigobar, eles deixam a água e um leite, o leite está lá fora, já vocês vão ver, e a casa em si é um brinco, né? Um aquecedor ou ar-condicionado, dependendo da época que você venha. Café com bigode passando na televisão, coloquei de propósito. E aqui é a parte de dentro da casa, tem um banheiro também. Um banheiro com essa vista aqui, nada mal, né? Ali já dá pra ver a varandinha. Um aviso aqui explicando os cuidados que você deve ter ao usar o banheiro, afinal de contas eles estão no meio da montanha, um funcionamento diferente. Essa bagunça aqui sou eu. E vamos à parte externa. Olha a vista que você acorda.
Aquela French press ali, prensa francesa para fazer o café também é da casa. O suco não, mas o leite pequenininho ali que eles deixam também. E aqui do outro lado a gente vai ter uma churrasqueira. Vou testar ela já já. É a gás, mas tá valendo, né? Pela situação aqui de estar no meio da montanha. Uma área de relax. E aqui, vocês também vão ver a filmagem mais tarde, é uma jacuzzi. Quente, óbvio, nessa época do ano. Eles dizem que é uma jacuzzi para 2 pessoas. Eu ainda não abri, já já vou abrir para ligar, para ver. E aí mostro para vocês. Mas de todo lugar você tem essa vista maravilhosa. Mesmo com árvores no meio, aliás, inclusive por ter árvores no meio, você tem uma vista maravilhosa aqui de Wanaka. Lá atrás, já já eu vou mostrar, mais dali da frente. E realmente é um lugar que, se você quer relaxar com paisagens, se você vier de casal, se você vier sozinho como eu tô aqui, é um lugar que realmente vai ser um lugar perfeito para o seu descanso. Tem também uma caixinha de som Bluetooth, cabides. Aqui dentro dessas gavetas tem alguns tipos de tomada, carregadores. Esse daqui estava na casa, é um carregador daqueles, né? Carregador não, é um adaptador daqueles para todo que é tipo de tomada. Tem jogo de cartas. Enfim, eles pensam realmente em tudo, pensaram realmente em tudo para criar a experiência que se espera de uma casinha assim, desse tipo, na montanha. Inclusive esse livro aqui, ele é um livro dinamarquês. Quando eu fui na Dinamarca, eu ouvi falar muito nesse estilo de Rige. É uma espécie de expressão que eles usam, como se fosse uma coisa meio de meditação, né? Rige é aquele momento que você senta ali, pega um livro, acende umas velhinhas, coloca um incenso, enfim, alguma coisinha assim, para você relaxar, para você curtir o seu momento, para você, não é exatamente meditar, mas para você dar aquela pensada na vida. Na Dinamarca chama-se isso de Rige. Até o livrinho que fala sobre isso eles deixaram aqui, porque essa casa normalmente, porque uma casa como essa é para isso, né? É para esse momento de relaxamento, de contato consigo mesmo. Então eu fiquei admirado de como eles pensaram em cada detalhe aqui nessa casa. E aqui na Nova Zelândia, seja no verão, seja no inverno, eu acho que... é por isso que eu acho que é um dos países mais completos que eu conheço. Porque tem país que é muito legal no verão, outros muito legal no inverno. Aqui você tem tudo no verão e no inverno. Então, se agora a gente está vendo as montanhas ali nevadas, um climazinho frio que eu particularmente gosto, você vai ter algumas experiências no lago, mas o lago vai estar menos cheio, porque as geleiras não estão derretendo, né? Estão lá congeladas. No verão isso vai estar ainda mais verdinho, os lagos e rios vão estar mais cheios, você vai ter outro tipo de evento. Também já vim na Nova Zelândia no verão e é muito legal. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal que eu fiz sobre a Nova Zelândia e que eu não sei porque é completamente esquecido, são dos piores vídeos em desempenho e nem são os piores vídeos em edição, apesar de que era no início do canal, realmente não tá lá grande coisa assim, mas tem boas dicas aqui, inclusive esse de os 5 melhores bungee jumps aqui da Nova Zelândia, que é um lugar que, para quem gosta de esporte radical, fantástico, tanto aqui em Wanaka como principalmente em Queenstown, que eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo aqui no canal, muito em breve. Já já vou estar lá de novo e eu vou filmar, vou editar e vou postar.
E eu vou deixar o link desse Airbnb aqui na descrição, no primeiro comentário. Não tenho nenhum tipo de parceria, eu acho que os donos aqui nem sabem que eu tô fazendo esse vídeo. Vou ver se até mando pra eles, porque eles são muito simpáticos. O check-in aqui você faz sozinho, tem um cadeado ali numérico na porta. Você pega a sua chave, não precisa nem eles virem aqui, mas eles ficam à disposição de tudo. Se você quiser aprender a usar a churrasqueira ali, eles vêm. Se você precisar de alguma coisa da cidade, eles falam, eles informam. São ótimos, vocês vão ver aí que as reviews dele no Airbnb, no Airbnb são excelentes. Então fica aí a dica, Wanaka, próximo a Queenstown, que é um dos aeroportos aqui mais fáceis de você chegar na ilha sul da Nova Zelândia. E essa casinha aqui vale a pena. E é isso, meus bigodudos, esse vídeo aqui era para mostrar para vocês mesmo esse Airbnb. Então não ficou muito grande, provavelmente, não sei como é que eu fiz a edição, como é que eu vou fazer a edição. Mas se inscrevam no canal, porque vai ter muito mais vídeo aqui da Nova Zelândia, muito mais completos. E também vai ter vídeo de toda a trip que eu tô fazendo. Eu comecei pela Austrália, estou na Nova Zelândia, vou passar por Dubai e Abu Dhabi. E vai ter algumas experiências bem interessantes. Eu tô chamando essa viagem de viagem das experiências, porque vai ter coisas bem interessantes. Então, fique ligado aí, um abraço e até a próxima viagem.